Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. Vamos conhecer os programas desenvolvidos no Brasil e a realidade dessa situação no país. Conheça o trabalho realizado pelo Pinheiros Infância com as crianças da nossa igreja. O que pode mudar com a proposta do novo imposto de renda que já está no Senado. E estamos no Setembro Vermelho. Saiba quais os cuidados com o coração e as doenças cardiovasculares. Fique com a gente, o Notícias do Bem começa agora. Olá, seja bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem. A partir de agora tem muita informação para você na sua IPP-TV, a sua TV missionária. A gente segue aqui com 2 horas de muitas notícias, de muita informação, depois desse feriadão, né, Tainá? Exatamente, Roberto. Muito bom estar com você aqui, lembrando que você pode se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito ainda, hein? E claro, você pode curtir nosso vídeo aqui, ó. Logo embaixo tem um joinha. Só clicar nessa mãozinha aí, gente, você já vai estar fazendo um bem muito grande. E, claro, compartilhar com mais pessoas para que elas possam ter acesso a esse conteúdo. E olha, uma coisa, hein? Um recadinho que eu gosto de sempre dar. Eu fico com o celular aqui. Então, eu gosto muito da sua participação. Você precisa participar com a gente. Deixe sua mensagem, seu recado. Ó, já tem recado aqui, já tem mensagem, tá gente. Tá vendo? Então, deixe sua mensagem que logo mais eu irei ler e compartilhar aqui com todo mundo. Participe da nossa programação. Mas aí, falando em compartilhar, não deixe de compartilhar o nosso link também com quem você gosta, com quem você ama. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a família, compartilhe com seus irmãos da igreja, para que essa programação, para que a IPP-TV possa alcançar cada vez mais pessoas, para que nós possamos ser cada vez mais relevantes aqui nessa plataforma, para que a gente possa alcançar mais gente, né? O objetivo é esse. O objetivo é que nós possamos alcançar mais pessoas, não só com a nossa programação, mas também, claro, com todos os cultos que são realizados pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, todos os congressos, todas as programações. Tudo é mostrado para você em tempo real aqui pela nossa IPP-TV. Exatamente. Então, vamos começar a nossa programação. Estamos no Setembro Vermelho, né? A campanha foi criada em 2014 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, para educar sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. Pois é, o mês de setembro foi escolhido porque no dia 29 é celebrado o Dia Mundial do Coração. A campanha visa também promover a conscientização da população em relação a doenças cardíacas, já que o número de mortes relacionadas ao coração chega a 43% no mundo. É um número muito expressivo e, portanto, a gente precisa estar atento também com essa campanha. É Setembro Amarelo, mas também é Setembro Vermelho. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber no Notícias do Bem de hoje o cirurgião vascular, Dr. Cristiano Bernardi. Você também pode participar com a gente. Já vá deixando a sua pergunta, né? Ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal para que você possa interagir, para que você possa tirar suas dúvidas também em relação à saúde do seu coração, à saúde do nosso coração. Exatamente. Olha, então participem, o tema tá bom, hein? Gente, é o seguinte... Reforma do imposto de renda. O projeto que altera regras passou pela Câmara e já está no Senado. A análise deve começar ainda nesse mês. São várias mudanças que mexem com o orçamento de muita gente. O texto base da reforma do imposto de renda aprovada pela Câmara dos Deputados traz alterações na tributação. Uma delas é a volta da taxação dos dividendos, que são a parcela dos lucros de uma empresa distribuída aos acionistas para 15%. William tem sua própria empresa. Ele declara todos os anos e está na expectativa de que a redução da alíquota desta classe ajude nos negócios. Olha, acredito que sim, mas de qualquer maneira nós não sabemos quais são o curso da economia, não tem uma sinalização tão clara. Então pode ser que sim. Dependendo da faixa onde eu estiver, pode ser que isso vá me favorecer. Mas de qualquer maneira os impostos são cobrados. E o correto a gente tem que fazer sempre, né? De pagar a alíquota correta. Mas, claro, sempre que houver um alívio, vai ser melhor para todo mundo. Dá para a empresa caminhar bem? A gente tem que se adequar, né? Andar bem seria alguma coisa um pouco diferente disso. Mas, de qualquer maneira, a gente vai se adequar para isso e continuar a vida. Outros pontos do projeto é que quem ganha até R$ 2.500 não precisará mais declarar o IR.
Para quem recebe até R$ 3.200, a alíquota será de 7,5%. Até R$ 4.250, de 15%. Para os que ganham até R$ 5.300, de 22,5%. E os que os proventos ficam acima de 5.301, de 27,5%. Hoje a Câmara dos Deputados dá uma demonstração de que o Poder Legislativo está blindado às interferências políticas externas, a todas essas manifestações que estão anunciadas para acontecer. A Câmara dos Deputados aprovou, com uma ampla maioria, a reforma do imposto de renda no nosso país, uma reforma estruturante, que vai colocar mais de 16 milhões de brasileiros na faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, irá reduzir o imposto de renda de todas as demais pessoas físicas no país que apresentam declaração de imposto de renda. Nós também reduzimos a carga tributária de todas as empresas que estão no lucro real, no lucro presumido e no lucro arbitrado. Todas as empresas de todos os setores terão redução do imposto de renda da pessoa jurídica e também da contribuição social sobre o lucro líquido. Retiramos a isenção dos lucros e dividendos que são distribuídos. Os sócios dessas empresas, quando receberem agora lucros e dividendos, passarão a ser taxados. Demos um forte benefício aos sócios das micro e pequenas empresas, daquelas empresas que estão cadastradas no Simples Nacional e daquelas empresas que estão no lucro presumido e têm um faturamento de até 4.800.000 por ano. Representam essas empresas mais de 95% de todas as empresas no Brasil. Segundo os dados do Sebrae, são as empresas que mais geram emprego, que mais movimentam a economia. A ampla votação do texto principal e uma larga vantagem na votação de todos os destaques desse texto mostra a blindagem da Câmara dos Deputados em relação ao cenário externo, a eleição que ocorrerá no ano que vem. E brindamos aqui o fim de um longo trabalho na relatoria desse projeto, que ouviu a todos os setores. Foram mais de 500 reuniões, ultrapassamos mais de 700 horas de trabalho e o reconhecimento dos líderes foi muito importante no fim de todo esse processo. Agora o texto segue para o Senado. Somente após a análise dos senadores, a reforma do imposto de renda seguirá para a sanção presidencial e poderá entrar em vigor a partir de 2022. Este economista acredita que o sistema tributário vai ficar mais eficiente. Um outro ponto que eu levanto aqui é a isenção total das empresas simples, né, enquadradas no modelo simples de tributação, e também as de lucro presumido, aquelas que têm faturamento até 4,8 milhões ano. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, aí é um estudo, embora o Ministério da Economia tenha dito já que não vai ter um prejuízo, né, uma queda na arrecadação, mas a gente tem que ter cuidado, por exemplo, as empresas que faturam 10 milhões no ano. Será que elas não vão ser divididas em 3 CNPJs diferentes para ficarem enquadradas nessa faixa dos 4,8 milhões ano? E aí passa a ter isenção do imposto de renda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Num contexto geral, para a pessoa física, se a gente diminui a carga tributária, isso é melhor. Então você pode ter um pouco de queda no preço, você pode ter até uma maior produção, devido ao aumento de consumo. Não sei. Então, isso é um ponto que a gente merece estudar. Mas para, sim, claro, pagar menos impostos e um sistema tributário mais eficiente, com certeza isso é mais vantajoso para a pessoa física. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço, bom dia, fiquem com Deus, Deus os abençoe. Tchau, tchau. Pois é, para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Notícias do Bem o sócio proprietário da Contábil Ribeiro, Felipe Machado Ribeiro, que está com a gente ao vivo aqui. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem. É um prazer receber você aqui mais uma vez, né? Você que está com a gente sempre aqui, para falar dessa vez a respeito de imposto de renda. Quer dizer, eu queria que você começasse falando para a gente a respeito da realidade atual, né? A gente está vivendo uma realidade de imposto de renda e muito está sendo discutido a respeito dessa reforma há muito tempo. Você acha que agora vai? Bom dia, Alberto. É um prazer estar aqui de novo com vocês conversando. A gente espera que melhore um pouco, né? É uma reforma que já vem sendo prometida pelo governo e já são 5, 6 anos sem mudança de tabela, né? As pessoas têm sentido isso. Meus clientes que fazem imposto de renda comigo, todos não mexeram na tabela, meus clientes do escritório
que eu tenho que descontar imposto de renda dos pastores ou de funcionários. Não mexeu na tabela, Felipe? Não mexeu. A tabela continua a mesma. São 5, 6 anos na mesma tabela. Obviamente, como o economista falou lá anteriormente, é uma, né, os outros também citaram, é uma tabela defasada ainda. Né, eu vi o deputado falando, vai melhorar, mas é uma tabela muito defasada. Né? Estaríamos aí numa tabela justa se tivéssemos aí R$4.000 aí de isenção de imposto de renda para quem ganha salário acima de 4 mil para baixo, né? Mas a gente, óbvio, qualquer melhora para a população é ótimo, né? O que eu queria citar de alguns pontos do novo projeto e do que a gente tem hoje, vai melhorar a situação? Vai melhorar porque as pessoas vão pagar menos imposto. Porém, tem uma coisa que não foi citada pelo deputado, que a isenção de imposto agora, para quem quer fazer o simplificado, que a gente chama, né, sem lançar as despesas de escola, assistência médica, os dependentes, caiu de 16 mil para 10 mil. Então a gente houve uma redução nesse desconto, que vai afetar a maioria das pessoas que entregam imposto de renda. Que relação? A relação que a pessoa tinha ainda um dinheiro a restituir. Não vai ter mais. Provavelmente vai empatar ou vai pagar alguma coisinha. Então a gente vai zerar esse imposto que vai ser restituído. Por quê? Porque a gente diminuiu a tabela de desconto. Quem faz a completa todo ano vai continuar na mesma situação, talvez restitua um pouquinho mais ou vai ficar ali na mesma situação que é hoje. Mas quem usa a simplificada vai ter prejuízo na sua restituição, com certeza. Porque a gente está mudando a faixa de desconto. Uma faixa de desconto de 16 mil cai para 10 mil reais. Isso é normal para o ajuste do governo para arrecadação, né? Você vai pagar menos mensalmente. Obviamente, vão ser 6 milhões de brasileiros beneficiados pela medida, assim que aprovada, mas em contrapartida vão ser menos brasileiros restituindo o dinheiro na simplificada, né? Então haverá isso. Não tem o que se fazer. Existe também uma situação muito importante também com relação a imóveis, né? Que não foi citado. Os imóveis, eles podem ser corrigidos os valores agora a partir de 2022, óbvio, né? Para quem quiser fazer a correção. E o benefício disso é o quê? Quem quiser vender o imóvel, é melhor então fazer a correção do seu imóvel. Ele comprou o imóvel há 20 anos atrás, pagou, sei lá, 100 mil reais. E hoje o imóvel vale 300, 400 mil. Existe um ganho de capital sobre isso, quando ele vender. E é de 15 a 25, 20%, 15 a 20, 25%. Então é ideal, então, se essas pessoas têm interesse em vender o imóvel, que então arrumem esse imóvel, valorizem ele, coloquem no valor atual, porque o imposto é 4%. Interessante, então, Felipe. Você vai ter uma... Não, pode concluir. É uma economia muito rentável, mas isso para quem tem interesse em vender. Para quem tem interesse em ter o imóvel, vai morar ali a vida toda, não tem interesse em sair do lugar, não mexe. Não mexe, que quando Deus assim quiser levar, né, e levar a pessoa, os filhos, quem tiver, vai ter que fazer o imposto, que é aí sobre o valor atual, os 4%, e acabou. Mas para quem tem interesse em vender o imóvel, essa é uma ótima oportunidade de você fazer um imposto bem menor. Aproveita para fazer agora, menor, né? Aproveita para fazer agora. Então, aprovando a lei, você pode fazer. Muito bom. E, Felipe, assim, o que pode... Porque, assim, o imposto de renda, a declaração é sempre um caos, muitas vezes, né? Aquele estresse, as pessoas deixam para fazer de última hora. Vai implicar, não muda nada no sistema na hora de fazer, principalmente para aqueles que fazem sozinho, no próprio sistema online, que faz a declaração, né? Sim, não vai mudar em nada essa relação, né? A única dica que eu dou, porque acontece muito. Então, você fez o seu imposto de renda, seja como profissional ou seja sozinho, existe uma página na Receita chamada ECAC. Vá lá, cria um login, uma senha, você precisa colocar sua data de nascimento, seu CPF, os 2 últimos recibos de declaração e verifique como é que está a situação do seu imposto de renda. Se já está regularizado, se tem alguma pendência. Costuma muito aparecer pendência, as pessoas nem sabem, aí acabam recebendo uma carta da Receita que há pendências e depois correm desesperadas para arrumar. Então a minha dica sempre é, entregou a declaração? Entreguei. Tem restituição? Fica de olho para ver se você está em fila de restituição.
Se você aparecer, sempre quando você vai olhar, consultar os lotes da Receita lá no site, e o seu nome aparecer assim, ó, em fila de restituição, a sua restituição uma hora vai cair. Se aparecer, a sua declaração está na base de dados, cria uma senha ECAC para saber qual o problema na sua declaração. E eu digo isso para quem está restituindo, mas isso seria ideal que todos fizessem, mesmo os que estão pagando imposto, pode ter cometido algum erro no seu imposto de renda. Uhum. Então é ideal que faça uma senha no ECAC, é super simples. Uhum. Vocês pegam um tutorial no Google, é muito simples de fazer essa senha, e você consegue ter um acesso à sua vida pessoal junto à Receita, para saber se sua declaração foi processada corretamente, se você não está devendo nenhuma informação para o governo, exato, se o que você pagou está correto. É muito interessante, viu, que as pessoas tenham esse costume, porque as pessoas esperam geralmente a Receita vir atrás para depois correr do problema, né? E a Receita hoje, graças a Deus, ela é toda eletrônica, então ela te dá acesso às informações já antecipadamente. Então você pode se antecipar, regularizar. Acontece muito de pessoas me procurarem para fazer essas regularizações, que acabam recebendo as cartas, e porque acharam que fizeram da forma correta o imposto, né? E aí acabaram fazendo um detalhe ali errado que o governo quer que corrija. Ô, Felipe, uma das coisas, assim, um dos pontos dessa reforma que está gerando muita dúvida e está gerando muita discussão é a questão da tributação dos dividendos para quem tem microempresa. Esse é um ponto que está gerando muita conversa, né? Eu queria que você explicasse um pouco para quem não entende isso. De repente o cara até tem uma microempresa, mas não sabe direito como é que funciona isso, né? Ele tem um prolabore, aí o restante fica como dividendos, aí depois esses dividendos são ou não são tributados, vão passar a ser tributados a partir de que valor? Como é que vai ficar essa situação da tributação de micro e pequenas empresas? Porque hoje tem muito microempresário, tem muita gente que presta serviço como microempresário, na verdade, por conta, enfim, da legislação trabalhista e tal, tudo isso que a gente sabe. Mas tem muita gente que tem uma microempresa, mas que só presta serviço para uma empresa, para uma grande empresa. Como é que fica a situação desse pessoal? Então, como até o economista anterior falou, e ele bem falou, para quem fatura até 4,8 milhões e meio do lucro presumido, não vai ter tributação, né? Ou a tributação está sendo negociada, isso vai ser menor. Para todos esses microempresários que estão no Simples Nacional, a lei continua a mesma. Não paga nada. Zero de tributação na distribuição de lucros. Zero. Isso foi feito para tributar as grandes empresas e os grandes faturamentos. Mas o que isso vem junto? Fuga de investimento. Para a gente, eu sou um empreendedor também, minha empresa é no Simples Nacional, para outros que têm empresa no Simples Nacional, que existe a distribuição do lucro no final do ano que a gente faz, continua a mesma situação, sem tributação. Até porque, como o deputado falou, e é real, 90% das empresas no país são menores, né? São que fazem sustentar o país. 5% são das megas empresas, né? E essas megas empresas serão taxadas, os seus sócios, né? Os lucros. E aí pode haver um problema de fuga de investidor, né? Nessas grandes empresas, o investidor de fora era interessante para ele investir aqui, porque a distribuição de lucro não era taxada, né? Agora, e agora vai ser taxada. Mas para as pequenas empresas, para as pessoas, as pequenas empresas, que é a maioria no país que fomenta muito a economia, vai continuar da mesma forma. A gente não vai pagar imposto sobre lucros, né, obtidos na empresa. Né? Então fica uma coisa para a gente que é menor. Fica como está, né, na verdade. Fica como está, mas para aquelas grandes empresas aí vai ter tributação. Vai ser tributado. E agora, essa questão para mim... Beleza. E agora, quando a gente pensa na faixa das pessoas que têm que pagar imposto de renda, ou que não tem, na faixa das pessoas que não têm que pagar imposto de renda, essa faixa subiu, não é isso? A gente vai ter menos gente pagando imposto de renda porque o valor mínimo para isenção vai crescer, né? Se for aprovado pelo Senado, sancionado e tal. Isso. Vai ser uma melhora. Como o deputado falou, a gente tem visto também na internet nos jornais, são quase 6 milhões de brasileiros beneficiados, né? Nessa faixa. É uma ajuda extremamente importante para a economia, porque o cara não vai mais pagar imposto, ele vai poder usar o dinheiro dele para usufruto dele, né? Então vai fomentar a economia, é óbvio.
Existe essa perda do governo com a relação da atualização da tabela, mas, como eu te falei, né, as faixas, a primeira faixa foi muito beneficiada. Porque também vai compensar, porque também vai compensar lá em cima, né, Felipe? As grandes empresas pagando imposto, você compensa a faixa mais baixa, não é isso? Né? Sim, mas as mesmas pessoas que recebem acima de R$5.300, quem recebe bem, 5, 6, 7, 8, 10 mil por mês, esse vai continuar pagando bastante imposto, né? A questão só que entra é quem faz a declaração simplificada, que vai ter a diminuição do desconto, então vai acabar tendo que devolver alguma coisa para o governo. Então o governo vai equilibrando, né, as contas. Óbvio que vai ter um prejuízo para o governo de arrecadação agora, mas eu creio que se a economia melhorando, os salários melhorando, o governo vai suprir isso lá na frente, né? Tá certo. E eu queria que você falasse da sua experiência, né, como contador, quer dizer, as pessoas ainda têm muita dúvida em relação à hora de fazer a declaração do imposto de renda. Você recomenda que procurem um contador para sanar essas dúvidas? Dá para fazer por conta própria? É muito risco? Como é que fica essa relação? Então, a minha indicação sempre é procurar um profissional. É óbvio que tem algumas declarações que são muito simples, que as pessoas conseguem fazer. Mas existem pessoas que têm ações, compram e vendem imóveis, existe toda uma movimentação no seu imposto de renda, né? E não sabem declarar de forma correta. Então, a minha orientação é sempre procura um profissional. É melhor você pagar o profissional e gastar com ele para ele fazer de forma correta, do que depois ter problema com o governo e ter que pagar muito mais, né? Então a indicação é sempre procurar um profissional. É óbvio que quem já tem experiência, já faz muitos anos, a sua simplificada, aquela declaração mais simples, né? Ganhou, já sabe, não tem nada para descontar, é uma coisa mais simples. Dá para continuar fazendo. Tem muitas pessoas que fazem por conta, eu conheço, mas se você que tem uma movimentação diferenciada no seu imposto, né, que investe em ações, mudou também, se aprovado também vai ter algumas mudanças com relação aos investimentos em ações, né, que os recolhimentos eram mensais, agora vão ser trimestrais, então ajuda, porque se você tiver um faturamento aí no primeiro mês de 50 mil lá em ações, você não precisa pagar imposto, você pode esperar os outros 3 meses, porque é 20 mil no máximo, né? Então existem uns benefícios que o governo tem dado nessa aprovação, se for concretizada pelo Senado, que quem mexe com essa área tem que estar antenado. Então, se você procurar um profissional, você se resguarda mais com relação a esse problema no imposto de renda, né? Tá certo. A gente não pode deixar de falar a respeito da tributação de igrejas e congregações, afinal de contas é a sua especialidade, né? A Contábil Ribeiro é especialista em fazer a contabilidade, manter em ordem, né, as contas das igrejas e das congregações. Então eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. O imposto de renda não vai afetar em nada, né? Pelo menos as pessoas jurídicas, mas as pessoas físicas talvez também, né, Felipe? É bom ficar atento com relação a isso, né? Sim, Roberto, as igrejas continuam da mesma forma. As igrejas continuam sem tributação, porque a gente não está no lucro real, não está no lucro presumido, não está em simples, não tem, a gente está em imunes e isentas. Né? A gente está naquela parte de imunes e isentas. Então os dízimos, as ofertas continuam sem tributação. Porém, os funcionários das igrejas, os pastores que recebem pelas igrejas, os missionários, evangelistas, quem recebe pela igreja, esse vai entrar na alíquota nova do governo. Esse tem que ficar atento. Então, os pastores, fiquem muito atentos com suas declarações. Todos, eu oriento os pastores também sempre estar entrando no ECAC, dando uma olhadinha para ver se seu CPF está regular, se seu imposto de renda está regular. Né? É importante o pastor estar sempre antenado nisso, porque ele é o representante da igreja legal, né? Geralmente, né? Ele é o presidente da igreja, ele é quem responde. Então, é muito importante estar atento nas suas declarações, deixar em ordem. Para a igreja, não vai mudar em nada, mas para a vida do pastor que recebe pela igreja, dos funcionários que recebem pela igreja, a vida deles vai mudar conforme a nossa vida também vai mudar, né? Da pessoa física. É todo mundo igual. A jurídica continua da mesma forma. E, Felipe, assim, para a gente já fechar a nossa conversa, essa mudança que está vindo aí, sendo aprovada ou não, né? Mas como que você avalia, como que você vê, né? Boa, como que é o seu parecer final aí? Ficamos anos falando de reforma tributária. Vai fazer uma reforma tributária aos pedaços, na verdade, está sendo essa reforma, né? E tem a questão do PIS/COFINS, que não está sendo tratada, enfim, mas essa questão do imposto de renda, pelo menos, já parece sendo resolvida. Né? É uma melhora.
viu? É uma melhora. É óbvio que a gente queria sempre, é bem defasado ainda nosso imposto de renda, né? Porque foram 6 anos sem reajuste e a gente já vinha defasado antes dos reajustes, né? Da inflação. Um reajuste honesto seria a gente R$4.000 aí, a primeira faixa de isenção. Mas qualquer reforma é bom para a população. É bom. Você pode ver, são 6 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas. Então isso é bom. Qualquer reforma que seja bom para a população, é óbvio que vai melhorar a vida de muita gente. Mas ainda precisa melhorar muita coisa, né? Essas reformas tributárias precisam ser melhor arranjadas e discutidas. O grande problema são os entraves da Câmara dos Deputados, do Senado. Eles precisam se dialogar e resolver essas questões que é para a população, é para o povo, né? Todo esse benefício é para o povo, em geral. Então, óbvio que vai melhorar, mas é um pouquinho. Eu acho que a gente tem que continuar lutando para que o negócio fique melhor, né? Porque a gente precisa, né, dessa melhora no país e essa carga tributária nossa é muito alta, né? E o tributo acaba pesando mais para aquele que é o mais pobre, o mais pobre, ele acaba sofrendo mais com essa carga tributária, né? E porque ele paga imposto sobre tudo que ele compra, né? É porque tem essa questão, não é nem bitributação, né, Felipe? A gente paga imposto de renda, mas quando a gente vai para o comércio, a gente paga todos os impostos ali, né? Tá tudo embutido. Então, para a classe mais baixa, obviamente, 1 quilo de feijão, por exemplo, o que tem de imposto num quilo de feijão para a classe mais baixa é absurdo, né? Para a gente, quer dizer, para classes que ganham mais, obviamente, isso pesa menos. Mas para as classes mais baixas, pesa muito. Aí você ainda tem um imposto de renda, quer dizer, vai ficar mais complicado, né? Isso vai ajudar muito a classe um pouco mais baixa, que isso é ótimo, mas ainda a gente precisa rever os tributos sobre outras coisas, né? Porque é aquilo que você falou, né? Ele pagava imposto de renda aqui e ainda sobre tudo que a gente compra, a gente paga imposto. E não é barato, né? É tudo muito caro, né? Hoje pela lei, é obrigatório sair uma nota fiscal quanto de tributo tem naquele produto, naquilo que você compra. E você vai nos lugares, é absurdo, né? Você vai colocar uma gasolina, vai fazer uma compra, você vê lá o tributo que é cobrado, absurdamente caro. Então a gente precisa melhorar muito isso, né? Para ajudar essa classe mais... Tá, a gente teve uma interrupção ali com o Felipe, mas a gente já estava encerrando também. Felipe voltou, tá aí? Voltou. Só pra gente encerrar, Felipe. Voltou. Deu uma travada aí, coisas da internet. Mas eu queria que você deixasse os seus contatos, né? Você, do Contábil Ribeiro. Apesar de quem acompanha aqui o Notícias do Bem já sabe tudo sobre o Contábil Ribeiro também, que você está sempre com a gente como parceiro aqui. Mas eu queria que você reforçasse, né, os seus contatos e os trabalhos que você desenvolve aí para o pessoal que está assistindo Notícias do Bem. Legal. O nosso contato é o contábil@contabilribeiro.com.br, é nosso e-mail. O nosso telefone é o 11-2464-0354. E lá no nosso site também, contabilribeiro.com.br, tem todos os canais de acesso, WhatsApp, e-mail, telefone. E para você que é a igreja que precisa de um trabalho especializado, a gente está aqui para oferecer esse serviço também específico para você, igreja, tá? Obrigado mais uma vez, Roberto, pela participação e poder falar um pouco e expor, e poder ajudar, né? Nessa parte aí de expor um pouco essas mudanças que o governo tem feito e ajudar a população brasileira em geral. Tá certo, Felipe. A gente conta sempre com a sua participação aqui, inclusive, né? Sempre que a gente tem assuntos relacionados aí, a gente sempre te chama, sempre pede socorro. Obrigado, viu, Felipe? Sempre um prazer. É um prazer. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Um abraço. Tchau. Felipe Machado Ribeiro, ele que é sócio proprietário da Contábil Ribeiro, participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Hoje a gente começou falando tudo sobre imposto de renda aqui no nosso Notícias do Bem. Nós tiramos todas as dúvidas. Acho que sim, vamos lá. Nós, pelo menos aqui no chat... Não chegou nenhuma pergunta, por enquanto, né? Mas vamos aguardar. Olha só, a gente agora, hoje, quarta-feira, né? Parece que tá com cara de segunda, né? Com cara de segunda, mas né? Dá aquela sensação de, tipo, tem uma segunda na minha quarta, né? Aquela frase. É bom que o fim de semana já tá perto. É uma segunda que o fim de semana é abreviado. Pulo, né? Mas assim, agora é hora de saber, né? Como fica o tempo no Brasil para esta quinta-feira, né? Para o dia de amanhã. A quinta-feira tem o céu com muitas nuvens e tempo firme em São Paulo e boa parte do país. São Paulo, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto, temperatura mínima de 19 e a máxima de 27 graus.
Belo Horizonte, em Minas Gerais, céu com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 17 e 33 graus. Em Cascavel, no Paraná, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima é de 17 e a máxima de 34 graus. Brasília, no Distrito Federal, céu com poucas nuvens. A mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. No Nordeste do país, em Maceió, Alagoas, sol com nuvens de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. As temperaturas ficam entre 21 e 28 graus. No norte, em Rondônia, Porto Velho, também sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus. Muito bem, a capital da Tainá tá um tempo quente lá para variar, né? Ai, saudades, né? E agora, Lídia Dickel tem mais um recadinho pra gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Olha só, gente, depois do intervalo, estudantes do ensino médio da rede pública de São Paulo vão receber bolsas de estudos. Pois é, e ainda hoje, Setembro Vermelho. A campanha foi criada em 2014 para educar sobre a prevenção de doenças cardiovasculares e o mês de setembro foi escolhido porque no dia 29 é celebrado o Dia Mundial do Coração. Para falar sobre esses assuntos, a gente vai receber aqui no Notícias do Bem, daqui a pouquinho, o cirurgião vascular, Dr. Cristiano Bernardi. Você também pode participar com a gente, deixe aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal, não só sobre esse assunto, mas fique à vontade para participar de todos os temas do nosso Notícias do Bem. A gente vai para o intervalo, é rápido, nós voltamos em seguida com mais informações para você. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Venha aprender com a gente plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir
possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, Vida e Fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo. E a gente tem horário alternativo às 18 horas. Se você não pode acompanhar a gente às 11h30, você acompanha às 18h. Ou então depois você vai lá no IPP Play. Tem os programas completos, tem as entrevistas ao vivo, tem os recortes também das nossas reportagens. Está tudo lá no IPP Play para que você possa acompanhar todas as informações que fazem parte do nosso dia a dia. E, claro, as notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as notícias dos campos missionários, enfim, a gente traz tudo isso para você aqui todos os dias no nosso Notícias do Bem. É isso mesmo. Então, assista, compartilhe e participe, mande sua mensagem. Temos mensagem, sim, gente. Nós temos a Cimeia Araújo, direto da Flórida, conversando aqui com a gente. Ana, seja bem-vinda. A Rosa Maria também está aqui com a gente. Peraí, calma. Temos 2 links, então eu tenho que ficar indo e vindo ali. A Carol Menali está aqui. O Marcos, nosso reverendo Marcos Severo, está aqui conectado com a Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço para todos aí da Rádio Rumo ao Sertão, acompanhando a gente em todo o Nordeste, parte do Norte do Brasil. Oi. Olá, gente. E o Juari Rubem. O Juari Rubem, ele desabafou aqui um pouquinho referente à questão do imposto de renda. Ele falou um pouquinho. É uma situação delicada, se a gente for parar para falar mesmo, né? Mas faz parte, né? Sempre fez parte da nossa... Os impostos são algo que fazem parte da vida da humanidade. Desde sempre, exatamente. Jesus já ensinou a gente a pagar imposto lá atrás. Exatamente, não tem como fugir dessa, não. E aí a Rosa também colocou aqui, fez uma pergunta. E tá. Depois eu vou ver sua pergunta com carinho aqui, viu? Mas é isso, gente. Vamos continuar aqui a nossa programação. Participe, mande sua pergunta, tá? Fica aqui ligadinho com a gente. Agora nós vamos falar do combate à Covid-19 no país. Quase 68 milhões de brasileiros já tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a doença e estão totalmente imunizados. Boa notícia, né? O repórter Matheus Santos vai trazer os detalhes pra gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Oi, Matheus. Seja bem-vindo. Olá, Quirino. Olá, Tainá. Boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que estão acompanhando Notícias do Bem. É isto mesmo. Os dados são das secretarias estaduais de saúde de todo o Brasil. O número corresponde a 31,84% de toda a população do país. 63,48% já tomaram a primeira dose e 1.034 pessoas a dose de reforço. A terceira dose que está sendo disponibilizada pelo Ministério da Saúde e também aqui em São Paulo, o governo do estado para pessoas acima de 60 e no Brasil todo para pessoas acima de 70 anos, para os idosos acima de 70 anos. Então, 68 milhões de brasileiros já tomaram as 2 doses ou a vacina de dose única em todo o país. Os estados com maior porcentagens de vacinados entre as 2 doses ou a vacina de dose única são Mato Grosso do Sul com 46,89% da população vacinada, São Paulo em segundo lugar com 40,42% e Rio Grande do Sul com 38,39%.
11%, né, das pessoas vacinadas neste estado. Na última semana, o Ministério da Saúde anunciou a produção de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. É uma parceria da Pfizer com a BioNTech, junto com a empresa brasileira Eurofarma. E essas vacinas já começarão a ser produzidas a partir de 2022, e uma novidade que será aqui no estado de São Paulo, na cidade de Itapevi. A Pfizer ela é a única vacina liberada aqui no Brasil para adolescentes e uma das 4 aprovadas pela Anvisa. E ela é também uma das mais utilizadas no mundo todo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou aí esta decisão da empresa fabricar essas vacinas aqui no nosso país. Vamos ouvir. Como falei, hoje é um dia histórico para nós, representa uma esperança para o povo do Brasil, com essa produção de vacinas da Pfizer, BioNTech, Eurofarma, que vão reforçar ainda mais o Programa Nacional de Imunização, vai fortalecer o complexo industrial da saúde do nosso país e vai fazer com que o nosso país continue sendo um bom exemplo para o mundo do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Há pouco mais de 5 meses, assumi o Ministério da Saúde e recebi uma determinação expressa do Presidente da República para me concentrar no enfrentamento à pandemia, né? E hoje estamos aqui reunidos, até eu diria que é um ato até festivo, né, ministro Ciro, e um corolário dessas ações, que é fortalecer a nossa capacidade de produzir vacinas e imunizar a nossa população. Com certeza é motivo de comemorar, né, ainda mais agora, mais vacinas sendo fabricadas aqui no nosso país. E a gente segue acompanhando, Quirino, Tainá, quaisquer novidades. Eu volto ao longo da programação para trazer aí mais informações sobre o quadro de vacinas aqui no nosso país. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Muito bom. É uma notícia que a gente fica animado, né? Cada vez mais. A gente vê o avanço da vacinação, né? Exatamente. Isso é importante, né? Para a vida voltar ao normal. A gente tem... os dados são muito positivos em relação à queda do número de mortes, da queda do número de internações, da queda do número de eventos graves, né? Vamos dizer assim, da Covid-19. É bom lembrar que a pandemia não terminou, é bom lembrar que as medidas de segurança precisam continuar, né, sendo tomadas, álcool em gel, distanciamento, máscara, coisas que fazem parte, já fazem parte da nossa vida a partir de agora. Não sei, a gente não sabe por quanto tempo isso vai continuar, temos que aguardar, obviamente, as autoridades médicas, que são quem nos orientam a respeito desses temas, e nós precisamos tomar todos os cuidados possíveis. Mas é bom saber que as coisas aos pouquinhos vão voltando ao normal, e a gente, com a vacinação, com o esquema vacinal completo, a gente tem mais segurança, e a gente está vendo isso acontecer no dia a dia. Enfim, a gente está vendo cada vez os números caindo. Isso é fundamental, isso é muito importante para todos nós. Exatamente, gente. E agora a Lídia Dickel está aqui na nossa programação, e ela tem mais um recadinho para a gente. Vamos lá, Lídia. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Bacana, tá aí o recadinho da Lídia. Exatamente. E depois do intervalo, conheça o trabalho desenvolvido pelo Pinheiros Infância com as crianças da IPP. E ainda hoje você vai ver o Setembro Vermelho. A campanha foi criada em 2014 para educar sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. Setembro foi escolhido porque no próximo dia 29 é celebrado o Dia Mundial do Coração. Para falar sobre esse tema, a gente vai receber aqui no Notícias do Bem, daqui a pouquinho, o cirurgião vascular, Dr. Cristiano Bernardi. E você também pode participar com a gente. Participe, deixe a sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal sobre o tema do dia. A gente vai para mais um rápido intervalo e o Notícias do Bem volta já já. Continue aqui.
O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Estamos de volta, Estamos de volta. Tem gente que está ansioso para chegar ao fim de semana. Você não tem noção da ansiedade de certas pessoas com relação ao final de semana. Não somos nós, não. Apesar de estarmos boa. felizes por bem. essa pessoa, mas não somos nós aqui no momento. Nossa equipe aqui, né? Integrantes da equipe. Estão ansiosíssimos pelo fim de semana. Vai chegar. Calma. Você que está nos ouvindo aí, hein? Estamos de volta com notícias do bem. Que bom que você continua aqui com a gente, ó.
tô sentindo sua falta, hein? Participe, mande sua mensagem, deixa aqui seu oi. Diga de onde você está falando, Exatamente. A gente quer saber até onde está chegando, né, as nossas notícias. Tô sentindo falta da Sheila, do Rogério. Vou citar nomes, hein? Começar a entregar aqui as pessoas. Participem com a gente, você que está acompanhando, tem bastante gente acompanhando Notícias do Bem, deixa a sua mensagem aí pra gente também. Exatamente. Hoje a gente vai conhecer o trabalho do Ministério Pinheiros Infância da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eles desenvolvem diversas atividades recreativas e de educação para nossa criançada, e o Notícias do Bem, claro, preparou uma reportagem muito especial para você. Depois da criançada toda acomodada, aquele boa tarde bem animado. É que todas elas estavam ansiosas para o encontro da União de Crianças Presbiterianas do Ministério Pinheiros Infância, que acontece aos sábados. O evento contou com muita música animada, até com direito à dança. E a participação dos fantoches apresentando a história de Zaqueu no formato musical. Ninguém tirou os olhos do palco. Unificar a amizade, o vínculo das crianças, né, no meio cristão. Porque eles têm a EBD de domingo, mas é onde eles aprendem a palavra, não é onde eles têm um convívio. Normalmente, a semana deles, eles passam lá fora, na escola. Então, a UCP é esse momento deles estarem fazendo a comunhão junto com as crianças aqui na igreja, tendo atividade, ouvindo a palavra, o louvor. É o incentivo que a gente dá para as crianças estarem participando, né? De eles criarem esse vínculo de amizade no meio cristão. A nossa atividade começa assim, eles têm um início que normalmente começa no templo, né, onde tem uma palavra, tem louvor de adoração, e aí ou tem um teatro, fantoche que está acontecendo hoje, e depois a gente tem gincanas, que são brincadeiras onde eles desenvolvem a parte social mesmo. Eles brincam em grupos, em equipe, e aí eles têm que se desenvolver juntos, unidos, para estar fazendo aí qual a brincadeira que vai estar sendo realizada. E aí a gente encerra com um lanche. E olha, um dos momentos mais aguardados foi este, as gincanas. As crianças se divertiram tanto que teve até competição de equipe. É legal porque a gente se diverte, ao mesmo tempo a gente se compete com amigos, né? É bem legal. É uma sensação muito divertida, legal. A gente tá aqui em comunhão com os amigos, a gente aprende mais sobre a palavra de Deus. E como eu sou uma pessoa muito competitiva, eu adoro essa parte que é as brincadeiras. Então, eu adoro estar aqui no sábado na UCP. Tá se divertindo bastante? Com certeza. As outras atividades do Ministério acontecem aos domingos. Uma delas é a Escola Bíblica Dominical Infantil, que é dividida em 9 classes por faixa etária, de 1 a 11 anos. Em cada sala, os pequenos contam com brinquedos, jogos, desenhos e recursos audiovisuais para facilitar o aprendizado. Cada sala, né, equipada de acordo com a idade, né? Então, nós temos a sala do berçário, que tem brinquedos menores, as outras salas que tem brinquedos de acordo com a faixa etária. Todas elas têm televisão ou tem o projetor. Mas a gente trabalha também muito o lado lúdico, né, com brincadeiras, com jogos, né, tentar também trazer muito isso para as crianças, né, porque hoje em dia eles já ficam tanto tempo, né, na frente da televisão, então a gente tenta também trabalhar bastante isso com trabalhos manuais, todas essas coisas. A EBD Infância é também uma das mais inclusivas, com autistas matriculados e cuidadores específicos para eles.
Sim, nós temos também um trabalho de inclusão, nós recebemos crianças com necessidades especiais, autistas. Hoje, por exemplo, nós temos 4 crianças e todas as crianças têm o seu tutor, que é uma pessoa que fica exclusivamente com essa criança, porque cada criança tem um aprendizado diferente, né? Então, nós temos as pessoas que ficam especificamente com as crianças que têm alguma necessidade. E olha que o Rafa foi um dos primeiros a chegar. Ele conta para os pais as histórias que aprende na aula. Foi uma bênção, né, ter EBD aberta, meu filho gosta bastante, a gente tem vindo aqui em Pinheiros sempre, e a estrutura é muito boa, né, ele sempre vem contando as historinhas, a gente fica muito feliz, né, porque a presença de Deus, o contato dele com as outras crianças também na igreja é fundamental pra gente. Para os professores, é um privilégio servir ministrando as aulas. É uma honra poder servir a Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é uma igreja que valoriza as crianças, que tem crescido cada dia mais, que tem uma proposta muito legal de EBD e culto. Então, assim que elas vão para a UPA, para a mocidade, elas já conseguem ali crescer, sabendo como que é também quando elas forem adultas. Estrategicamente posicionado em frente ao templo para facilitar a locomoção das mamães, o berçário Pinheiros é dedicado aos bebês de meses. O local, que funciona aos domingos de manhã e noite, conta com berços, espaço para amamentação, brinquedos e muito mais. O trabalho do berçário é uma responsabilidade muito grande, porque nós damos auxílio às mães que querem prestar culto a Deus, e isso é muito importante para que as mães fiquem tranquilas e nós possamos estar sempre ajudando. Nós cuidamos dos bebês, trocamos fraldas, damos mamadeira, papinha, frutas. E quando chora, nós temos um pager que a gente chama a mãe, se chorar muito, né? Se a gente não conseguir acalmá-las, nós chamamos as mães com um sistema de pager. Então é tudo muito tranquilo e é muito prazeroso fazer esse trabalho. E proporcionando a adoração, o Pinheiros Infância ainda tem os cultos das crianças, que também são aos domingos. Com uma liturgia voltada aos pequenos, as celebrações contam com uma abordagem lúdica à luz da palavra e cânticos especiais. Bom, Pinheiros Infância, primeiro, é um projeto nascido no coração da liderança da igreja, onde a gente trabalha tudo que a gente consegue envolver dentro de uma vida cristã de uma criança. Então, o Pinheiros Infância é como se fosse um guarda-chuva que envolve 3 grandes pilares, certo? Adoração, comunhão, né, e ensino da palavra, né? Então, dentro desses 3 pilares, nós temos as coordenações e os ministérios dentro do Pinheiros Infância. Por exemplo, quando a gente fala em adoração, nós temos os cultos das crianças, que é o CDC 1, CDC 2, que acontece dominicalmente às 19 horas, aqui na igreja, tá? São 2 coordenações. CDC 1, por exemplo, são crianças de 2, 3, 4 e 5 anos, né? E o CDC 2, 6 a 12 anos, que também acontece aqui, uma na casa e outra em outra casa, tá? Isso a gente abrange a parte de adoração. Quando a gente fala em comunhão, a gente tem a UCP, onde nós trabalhamos as amizades, onde a gente cativa que a criança consiga encontrar na igreja o seu amigo, a sua amiga. Então tem programação quinzenalmente aqui na igreja, né, que é uma outra coordenação, a UCP, tá? E tem os acampamentos, tradicionais acampamentos, e outras programações específicas. E aí nesse âmbito a gente trabalha com a parte de comunhão, né? E agora, novíssimo, que vai ser implantado, se Deus quiser, em alguns dias, que é o CP Júnior. Porque a UCP ela é de 6 a 12 anos. E a UCP Júnior vai ser de 2 a 5 anos, com um grupo novo, animado, para trabalhar a comunhão desde pequenininho, né? E tem também a parte do ensino da palavra, que é a escola bíblica dominical, né? Que funciona dominicalmente, das 9h30 até meio-dia ou até o término do culto dos adultos. É importante que a gente entenda que se o pai traz a criança e ela está dentro desse contexto, né, inserido na igreja, ela vai ter os 3 grandes pilares de uma vida de nós como cristão, que é uma vida de adoração, uma vida de comunhão, uma vida de aprendizado da palavra.
Então esse é o Pinheiros Infância. E também tem um berçário, que também faz parte dessa parte de ensino, né? O berçário do templo, aquele aquáriozinho ali, em frente à sala do pastor, lá em cima, que também são crianças de meses, né? Que tem uma outra coordenação que também trabalha essa questão junto com as crianças, com os bebês. Então esse é o Pinheiros Infância, que a gente tem sonhado e iniciado. É uma equipe grande, são mais de 150 pessoas trabalhando em todo esse Ministério de Pinheiros Infância. É um ministério que tem abençoado vidas, abençoado famílias, e eu tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas através desse ministério na vida das nossas famílias daqui da Igreja de Pinheiros. Muito bacana, né? O trabalho do Pinheiros Infância. Muito. Ó, a Ruth Sobrinho, ela até comentou aqui, igreja que investe nas crianças é uma igreja abençoada por Deus, né? Com certeza. E é muito legal mesmo esse programa. Temos que investir nas próximas gerações, né? Exatamente. E olha só, a Lídia Dica tem mais um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. É legal, lembrando só que se você comprar a caixa de Bíblia, você tem frete grátis para todo o Brasil se você comprar só a caixa de Bíblia. Se você colocar alguma coisa a mais nesse teu pedido, aí você passa a pagar o frete. Então, o que a gente aconselha você a fazer, entra no site da Hebron, faz o pedido da caixa de Bíblias com frete grátis, aí depois você faz um outro pedido com seus desejos literários, né? Para você conseguir aproveitar essa promoção da editora Hebron. É isso mesmo. Olha, estamos no Setembro Vermelho. A campanha foi criada em 2014 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida para educar sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. Pois é, e o mês de setembro foi escolhido porque no dia 29 é celebrado o Dia Mundial do Coração. A campanha também visa promover a conscientização da população em relação a doenças, cardíacas, já que o número de mortes relacionadas ao coração chega a 43% no mundo. Muita coisa, né? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Notícias do Bem, aqui nos estúdios, inclusive do Notícias do Bem, cirurgião vascular, Dr. Cristiano Bernardi. Dr. Cristiano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente pessoalmente, né? A gente sempre gosta de receber os nossos convidados aqui nos nossos estúdios também, para falar sobre esse tema tão importante, né? Que é o Setembro Vermelho, que a gente às vezes fica tão focado só no Setembro Amarelo, esquece um pouquinho dessa coisa dos cuidados com o coração, que também tem essa campanha para esse mês, né? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Olá. E é isso, doutor Bernardi. Fala com a gente um pouquinho, sobre a necessidade, a importância da gente ter essa atenção com o nosso corpo e principalmente, com o nosso coração, que às vezes a gente acha que ele está ali funcionando bem, as nossas veias ali todas fluindo bem, harmonicamente, e a gente às vezes não dá a devida importância, né? Ok, então a importância vem já de os últimos 50 anos, vem crescendo progressivamente, com o envelhecimento da população, o estilo de vida moderno, no qual eu sempre costumo dizer que o nosso corpo não foi projetado para ficar o dia todo sentado num carro ou comendo gordura, né? E então, com o envelhecimento da população, a evolução da medicina e a eliminação de doenças que matavam ainda jovem, como as doenças infecciosas, a gente conseguiu passar por tudo isso. Começou a aparecer aí as complicações cardiovasculares. Acho que, para ser bastante sucinto, vamos falar de doença cardiovascular, a aterosclerose especificamente, que é a mais frequente, que é o acúmulo de gordura nas paredes das artérias.
E isso ocorre por uma série de fatores. Então, a gente tem aí principalmente o fator genético. Algumas pessoas têm uma tendência maior e isso é passado aí de pai para filho. E tem alguns fatores que acentuam o acúmulo de gordura dentro das artérias. Então, dentre esses fatores, todo mundo conhece aí o tabagismo, a alimentação inadequada, a falta de atividade física. E por conta disso, muitas vezes as pessoas são pegas aí de surpresa com uma obstrução vascular, aí, seja ela a mais famosa do coração, das artérias coronárias, com infarto, ou mesmo obstruções aí em artérias periféricas, faltando circulação para membros ou para outros órgãos. Agora, doutor, sempre é pego de surpresa, né? Apesar da gente saber de tudo isso, normalmente as pessoas só vão se atentar que estão com um problema cardiovascular quando elas têm algum sintoma muito grave, né, na verdade. Exatamente. Aí o que manda a prevenção é sempre o melhor caminho. E como prevenção é fundamental aí que faça o que todo mundo sabe, então o estilo de vida, alimentação, controle do peso, atividades físicas, não fumar. E é claro que é muito importante ter um médico de confiança, um cardiologista, ou até mesmo um clínico, mas que seja de confiança e que te acompanhe regularmente para que possa aí, dar essas orientações e eventualmente fazer exames que ele julgar necessário. E é isso que é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente tem uma rotina com vários profissionais, né? Alguns ali que às vezes são mais comum, a gente pode intitular assim, né? Um clínico geral, alguns assim que a gente mantém ali, eu já tenho até na listinha ali, tipo, todo ano eu tenho que fazer meu exame de rotina nesses médicos, né? Mas muitas vezes um cardiovascular, a gente, às vezes, como o próprio Quirino falou, você falou assim, às vezes a gente deixa no último caso. É importante a gente manter essa frequência, acrescentar esse profissional na nossa atenção ali, no nosso cuidado com o nosso corpo, com o nosso organismo? Sem dúvida nenhuma, porque ele é um profissional que ele está atualizado, ele vai te falar o que tem de mais novo no assunto, né? O que você comentou, Tainá, a gente vê muito com as mulheres a questão da ginecologista, ou do ginecologista. Ele acaba solicitando todos os exames já para as mulheres, além da especialidade dele, a mulher, por confiar, acaba fazendo uma análise mais ampla e não tirando a competência deles, mas um cardiologista estaria, sem dúvida nenhuma, mais atualizado para fazer essa condução. E aí evitaria até exames desnecessários, eventualmente. O caso mais comum, o senhor falou que é a questão do entupimento, vamos dizer assim, né? A famosa veia entupida, né? Esse é o principal problema. As artérias, né, que causam esses problemas, e como é que a gente evita isso, ou como é que a gente identifica isso precocemente? Quais são os exames, quais são as rotinas que precisam ser feitas para a gente identificar isso antes de causar um problema muito sério? Sim, então, a visita regular aí a um cardiologista pode aí evidenciar essa doença numa fase inicial. É importante lembrar que em estudos de necrópsia, inclusive de jovens, aí já se encontra nas grandes artérias as chamadas estrias na parede interna do vaso. E essas estrias são acúmulos de gordura numa fase bem inicial. Então, é muito importante, uma vez que existe essa tendência, em que se faça o controle dos fatores de risco, com a alimentação, com a atividade, o controle do peso. Acho que hipertensão também, eu não falei, é um outro fator muito importante. O que acontece é que a gordura ela tem uma tendência em acumular na parede interna da artéria, né? Então, ela começa, no momento inicial, a artéria se adapta e aumenta o calibre para tentar manter o fluxo. E só que isso tem um limite. A partir de então começa a ter o abaulamento para o interior da artéria. Então ela começa a ficar cada vez mais obstruída. E o evento final, normalmente, não é que a gordura cresce até fechar. Até pode ser. Mas ela pode normalmente ela cresce até um determinado ponto, digamos aí 80%, 90% de obstrução.
E ocorre que essa parede toda cheia de gordura embaixo, ela acaba rompendo e aí forma um coágulo ali naquele pertuito que sobrou. E aí tem a complicação, a jusante do vaso no órgão. Né? Entendi. E aí, muitas vezes, quando já vai para o tratamento, muitas vezes a intervenção com stent ou outro tratamento acaba sendo a única forma, né? Quer dizer, já não dá tempo de reverter só com atividade física, alimentação e tal, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, quando a gente já partiu para uma situação de colocar stent, já passou do limite, muitas vezes já teve até perda do tecido, de parte do tecido, da função do coração. Então, muitas vezes essa pessoa teve um infarto, colocou o stent. O stent, ele abre a artéria? Ele amplia o calibre da artéria? Imagina o stent. O stent, você imagina ele como um tubo. Ele é um tubo feito de um material como se fosse um alambrado. E ele vem todo esmagadinho dentro de um catéter. Aí o princípio é atravessar a lesão com um fio-guia e colocar esse tubo esmagado no meio da lesão e dilatar ele. Né? Então, existem até balões para dilatar isso. Nossa, isso é interessante. A Tainá ficou assustada aqui. Não, é interessante. Eu até, toda vez que eu vou, já fui no consultório algumas vezes com o doutor Cristiano, e toda vez eu me surpreendo com algumas, né, quando a gente conversa, né? Porque às vezes a gente escuta mesmo alguns termos e a gente fala, mas a gente não tem noção mesmo como que funciona, como funciona dentro do nosso organismo, né? E aí, uma pergunta, depois que coloca, né? Porque a partir dali, como que é a vida dessa pessoa? Como que deveria ser? Correr atrás daquele tempinho ali, tem que mudar a alimentação mesmo, tem que ter uma atividade de vida diferente. Dá para seguir a vida também, Dá para seguir normalmente? Como que é a vida dessa pessoa depois? Sim, dá para seguir bem, sem dúvida nenhuma, na verdade não dá, ela deve, né? Porque a gente tem que imaginar que a aterosclerose ela é uma doença sistêmica, então ela manifestou em um ponto, que seja no coração, por exemplo, mas ela tem em todo o corpo. Então, se a pessoa não mudar o estilo de vida, a doença continua progredindo na onde fez e em todo o corpo, e ela acaba tendo outras complicações. Pode ser uma complicação cerebrovascular, por exemplo, um derrame, um AVC. Né? E assim, o fato de colocar stent, dilatar, isso na teoria é muito bonito, né? Mas na prática não é a mil maravilha, né? É um corpo estranho, é um material metálico, ele está lá empurrando uma capa de gordura, então não é mil maravilhas, é melhor não precisar. Eu ia falar justamente disso, até porque tem esse tempo, alguns meses, né, de adaptação, de acompanhamento médico, são uns longos meses de muita visita médica ali. E às vezes a gente relativiza também, né? Ah, não, vai lá, resolve, faz uma cirurgia, põe um stent, como se fosse algo muito simples. E às vezes nem dá tempo, né? Eu já tive experiência de perder alguns amigos com problema de arteriosclerose que iam colocar stent e faleceram exatamente no período em que estavam fazendo os exames preparatórios. Quer dizer, às vezes não dá nem tempo, é grave o negócio. Não pode chegar nesse ponto, né, doutor? Sem dúvida, muitas vezes pode ter complicações, inclusive durante a colocação do stent. Então, não é um procedimento isento. Então, mesmo um cateterismo, que seria um exame de imagem para avaliar o calibre desses vasos, é um exame que tem risco e pode cursar com um infarto durante o exame. Doutor, nós falamos ali no comecinho que uma média ali de 43% de casos, né, que acontecem, mas dá para ter uma noção, é isso mesmo? Nós temos mais de 40%. Mais do que isso, assim, quantos casos que a gente tem de pessoas que sofrem, né, desse mal, assim? Hoje em dia, dados do DataSUS falam aí algo em torno de um óbito a cada 90 segundos no Brasil por conta de doenças cardiovasculares. Então, é muita gente. É muita gente. Por isso, a importância dessa campanha do Setembro Vermelho. E, assim, o Setembro Vermelho, onde a gente levanta a bandeira, chama a atenção, tira um tempinho, né? O doutor Cristiano Bernardi teve esse tempinho de vir aqui conversar com a gente, dispôs, né? Mas é uma atenção que deve ter constantemente, é um cuidado, uma coisa que a gente deve estar atento o tempo todo. E apesar da gente falar o tempo todo, as pessoas ainda são muito resistentes, doutora, a ter esse estilo de vida mais saudável, a adotar medidas que possam evitar problemas de arteriosclerose, por exemplo? Sem dúvida, é porque é mais cômodo, né? Então, qualquer pessoa que pratica
atividade física, especialmente aquelas atividades de resistência, sabe que é um jogo mental e o próprio corpo sempre está falando para você, para, não faça. E é assim, você tem que ir contra. E é muito mais confortável ficar sentado, né? É uma questão evolutiva. Uhum. Eu tenho uma curiosidade, assim, existem algumas dietas, né, da vida e algumas dicas, assim, doutor, que fala a questão de limpar, tipo, desintoxicação do organismo, que tem a possibilidade de limpar essas veias, limpar o organismo. Qual o risco da pessoa seguir uma dieta dessas vezes por conta? Qual que é a orientação? É bom tudo isso ser feito com acompanhamento de um outro profissional? Qual que é o próximo passo ali para quem está também buscando essa mudança, virar essa chave, quem está no meio do caminho, né? Buscando virar essa chave. Não quero chegar nesse ponto, mas também não sou um exemplo de dieta e atividade física. Acho que com certeza o acompanhamento de um profissional é fundamental. Então, seja ele o médico, o nutrólogo ou até o nutricionista, é sempre importante. Existem várias táticas aí, então a gente ouviu falar bastante de dietas de restrição calórica, dietas de restrição só de carboidratos. São estratégias que funcionam para algumas pessoas e para outras não. Depende muito da característica pessoal de cada um. Sem dúvida nenhuma, as dietas de grande restrição energética não tem muito sucesso, porque ninguém aguenta. Uma hora você acaba caindo em tentação. Então, o importante é mudar o estilo de vida. Então, não adianta você perder aí 30 quilos fazendo uma dieta altamente restritiva e depois disso volta para o que era quando estava aí obeso. Então, o estilo de vida tem que ser sustentável. A medicação entra em algum momento nessa equação, doutor? Sim, especialmente depois que nós temos aí já a doença estabelecida. Então, uma medicação muito famosa que se usa para prevenção de acidentes vasculares aí é a aspirina, ou AS. Uma medicação que começou sendo usada como anti-inflamatório e depois notamos aí que por uma outra propriedade ela diminui a agregação das plaquetas, né? Então, explicando melhor, ela diminui a coagulação de maneira grosseira. Então, com isso, concluiu-se que tem uma melhor eficiência naquela questão que eu falei, que forma um coágulo em cima de uma placa limite. Então, ela diminui aí a chance de formar esse coágulo. Isso vale tanto para as artérias cardíacas, mas para as outras também, para as grandes artérias do corpo humano? Para todas as artérias do corpo, sem dúvida nenhuma. E também temos outras medicações aí que se usa, claro que o paciente tem que ter a indicação, então se vê bastante o uso de medicações para controle do colesterol. Sim, porque a gente vê essa questão, enfim, do infarto, do derrame e tal, mas a trombose também entra nessa lista de doenças provocadas por essa característica de acúmulo de gordura. Quais são as doenças que podem ser provocadas de modo geral, doutor Cristiano? Então, vamos lá. A gente comentou bastante da aterosclerose. A trombose, a gente tem que diferenciar dois tipos de trombose. Quando se fala trombose, normalmente nós estamos falando sobre trombose venosa, que é a formação de um coágulo dentro de uma veia. Nessas, o processo de aterosclerose tem bem menos importância. São outros motivos que acabam levando à trombose, a coagulação do sangue dentro de uma veia. Por outro lado, a trombose arterial, que é a coagulação do sangue dentro de uma artéria, aí sim está associada com a aterosclerose. Entendi. E assim, idade. Claro que a gente imagina sempre que vai acumulando com o tempo, e isso está decorrente à nossa idade. A coisa, né, vai piorando. Vai piorando, mas também pode acontecer isso com os jovens, ou é sempre com, assim, quando a gente está com uma idadezinha... 40 para diante. Uns 40 ali. Não, sem dúvida nenhuma, acontece em jovens também, especialmente em situações de distúrbios do metabolismo das gorduras, então, colesterol, familiar. Então, o jovem já nasce com um colesterol nas alturas e o processo de aterosclerose é muito acelerado nessa situação, com colesterol muito alto. Então,
É recomendado que o jovem tenha um acompanhamento cardiológico, especialmente se ele tiver história na família de pessoas que vieram a falecer de doenças cardiovasculares, especialmente jovens, abaixo dos 50 anos. Doutor, a partir de que idade a gente precisa começar a prestar atenção, finalmente, nessas doenças cardiovasculares? Se não tiver nenhum histórico familiar importante, a partir dos 30 aos 40 anos já vale a pena começar a conhecer alguém. Entendi. Já vai fazendo um relacionamento ali. Precisa se cuidar, né? Entendi. Muito bom. Boa pergunta, querido. Eu já passei um pouco mais dos 40, então estamos nessa faixa já de investigar tudo, né? Tem que investigar tudo. Mas... Não, pode falar. Não, mas é isso mesmo, assim. A gente precisa ter esse cuidado preventivo. A gente fala sempre dessa medicina preventiva que muita gente acaba deixando para segundo plano. Qual é a rotina da medicina preventiva que o senhor indica, principalmente nessa questão cardiovascular? A gente precisa ir todo ano, a cada 6 meses? Isso depende da idade, depende do quadro? Quais são as orientações que o senhor deixa para a gente? Acho que a melhor orientação que eu posso dar é dê o primeiro passo. Então, aí na primeira consulta vai ser avaliado o risco, a necessidade de exames, a necessidade de um retorno precoce ou até mesmo um acompanhamento que seja anual. Mas o importante é fazer o primeiro passo porque é individualizado esse segmento. Muito bom. Acho que fica aí a dica para você que está nos acompanhando e que ainda não tinha se atentado nisso, pensado, fica aí o alerta. Né? Setembro Vermelho é um mês que a gente tem que prestar atenção mesmo. E se você ainda não visitou um profissional, não foi ainda, não achou que está tudo bem, está mantendo a sua rotina ali com seus alimentos, né, seu lanchinho e está tudo certo. E só mais uma pergunta. Como muita coisa gostosa, né? Já deu para entender, né? Como muita coisa gostosa, mas eu pratico atividade física, faço academia. Tá tudo certo? Tô em dia ou ainda também corro um certo risco ali? Não, a gente sempre vai conseguir comer mais, pode ter certeza. E errado, né? E errado. Não é só que a gente come mais, porque a gente come mais do que não deve. Né? Mas mesmo assim, não quer dizer que eu possa ter uma saúde boa, né? Mesmo comendo muita besteirinha, hambúrguer, tudo, mesmo praticando atividade física. A gente podia comer mais salada, mais legume, e tava tudo bem, né? O problema é que a gente come mais hambúrguer, mais pizza, mais carboidrato, mas esse é o problema. Mas mesmo praticando atividade física, mas corro o mesmo risco, né? Sem dúvida nenhuma, a gente sempre consegue comer mais. Viu, gente? Tá certo. Fica aí o alerta. Doutor Cristiano Bernardi, deixa pra gente o seu contato, se alguém quiser entrar em contato, obter mais informações, como é que faz para te encontrar? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, um WhatsApp comercial, aqui de São Paulo mesmo, 97547-1122. Ali na tela. O jeito tem o e-mail também, tem o Gmail lá. O Gmail também é o meu e-mail ali. É o Cristiano com H, né? cristianovb@gmail.com. Tá lá o telefone também para o WhatsApp. Então, se você tiver qualquer dúvida, quiser saber mais a respeito da sua saúde vascular, olha, fica atento aí. Doutor Cristiano também está à disposição. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo. Conversarmos sobre esse assunto que é tão importante para as vidas, né, de todos nós. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá certo, obrigado. Doutor Cristiano Bernardi, cirurgião vascular, participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Olha só, que bom, gente. E hoje no Notícias do Bem tem a nossa coluna de agronegócio. O engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano, apresenta o ranking dos produtos derivados da agricultura mais exportados no Brasil. A exportação brasileira de soja neste último mês de agosto foi 11,3% maior do que o mesmo período do ano passado. É incrível como a força, o volume, o vigor das exportações brasileiras, principalmente aquelas que se originam na agricultura e na pecuária, continuam fazendo com que esse Brasil vá para frente. A soja é a líder número 1 das exportações brasileiras. Se nós pegarmos as 10 principais exportações brasileiras na média de todo o ano passado, a lista é essa. Em primeiro lugar, soja em grão. Segundo lugar, petróleo. Terceiro, minério de ferro. Em quarto lugar, sabe qual? Celulose, feita pela indústria de papel e celulose. Em quinto lugar, já aparece o milho. Depois vem carne bovina
7º lugar, carne de frangos. 8º lugar, os manufaturados, produtos derivados do setor industrial. Depois vem em 9º lugar, farelo de soja. Então, em primeiro lugar, a soja em grão e em 9º lugar, o farelo da soja. E em 10º lugar, o café. O café que sempre foi o líder brasileiro das exportações, para quem lembra dos estudos, né? A formação econômica brasileira dependeu muito do café. São Paulo se tornou líder, né, da indústria brasileira por conta do ciclo do café. O café hoje está em 10º lugar. E vocês viram aqui, o açúcar não aparece entre os 10 principais produtos exportados pelo Brasil. E desses 10, 7 são da agropecuária. E fora da agropecuária tem petróleo, minério de ferro e produtos manufaturados da indústria. Se nós pegarmos o conjunto dos produtos derivados da agricultura nas exportações, está mais ou menos ao redor de 48%, ou seja, quase metade de tudo que o Brasil exporta tem origem na agricultura do nosso país. Muito bem, o Brasil é hoje o maior produtor mundial de soja, às vezes empata com os Estados Unidos, e o Brasil é o maior exportador mundial. Muito bem, quem compra a soja do Brasil? A China, basicamente a China. A China começou comprando lá atrás, hoje foi aumentando essa compra, essa importação. Este ano a China pode importar, se fechar 2021, perto de 76%, 77%, quase 80% de toda a soja que o Brasil vende para o mundo, vende para a China. Quem compra a soja faz o que com a soja? Principalmente ração animal. Sim, a soja, e essa é a grande vantagem da soja, a soja é um componente fundamental, muito proteico das rações animais. Qual é a vantagem da soja? Quando você compara a soja com trigo, milho, cevada, com outros cereais, a soja tem o dobro da proteína. Às vezes mais do que o dobro de proteína do que os grãos, vamos dizer, mais tradicionais. Os tradicionais conhecidos no Ocidente, né? Porque a soja é originária da China. A soja é um produto, é um vegetal originário de regiões frias da China. E depois, só muito mais recentemente, né, no começo do século passado, foi levado para a produção nos Estados Unidos, e o Brasil e os Estados Unidos começou a se tornar um produtor mundial de soja, né? E embora a China seja a origem da soja, hoje os grandes produtores são Estados Unidos e Brasil, e depois a Argentina, basicamente esses 3 produtores. Tem Paraguai também, tem outros países. A China não, a China produz pouca soja comparativamente aos grandes produtores de grãos, como eu falei. Como é que foi possível essa transformação? Engenharia genética, melhoramento genético, investimentos em agronomia, conhecimento científico. A soja, como eu disse, originária de regiões frias e, portanto, sempre foi produzida nos Estados Unidos em regiões frias também, é um país temperado, e no Rio Grande do Sul, de repente, os pesquisadores da Embrapa, os pesquisadores brasileiros, conseguiram domesticar a soja, melhor dizendo, conseguiram tropicalizar a soja, e a soja entrou para a produção no Centro-Oeste. Então, é muito interessante, fruto da inteligência humana guiado por Deus, sempre. A soja foi tropicalizada e foi para o Mato Grosso. Hoje se produz soja no Brasil, no oeste da Bahia, no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, no Pará, né? No sul do Maranhão, em Rondônia. É impressionante como a grande região produtora passou a ser o Cerrado, uma região de elevadas temperaturas. Ninguém passa frio, não tem inverno no Cerrado. Então, fruto dessa tropicalização, o Brasil passou os Estados Unidos, inclusive. Tem ano que os Estados Unidos passam um pouquinho, depois o Brasil vence de novo na produção de soja, mas nas exportações não. O Brasil domina o mercado mundial da soja. Não é que domina, lidera. E, como eu disse, a China compra muita soja para arraçoar, como os outros países, porque a China é o maior produtor e consumidor mundial de suínos. Sim, é impressionante.
Aqui nós estamos muito acostumados a comer carne de boi, carne bovina, carne de vaca, como se fala, muito frango também. A China come de tudo, porque é um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas a carne mais consumida na China é o de suíno, de carne de porco. E eles tiveram um problema terrível há 2 anos da peste suína, que aniquilou metade do rebanho suíno da China. A China teve que investir muito e produzir muito mais com o pouco rebanho que tinha, e aí começou a demandar muita soja, e o Brasil foi o fornecedor dessa soja. Então, são circunstâncias do mercado. O Brasil tem conseguido fazer assim, aproveitando-se desta condição da natureza abençoada por Deus que nós temos em termos de agricultura. Não é que aqui se plantando tudo dá, é que aqui existe, além das condições naturais, existe o esforço das pessoas, existem produtores, né? Existem cientistas, pesquisadores. O Brasil tem cada vez mais um modelo de produção agrícola que está claramente se tornando a grande vantagem competitiva do Brasil. Quando você olha para 2050, para 2100, quando você olha para o futuro, qual setor de produção será capaz de levar o Brasil para o futuro? Nós, que gostamos de agricultura, a nossa origem é a origem rural, podemos dizer, olha, o Brasil precisaria investir mais nos homens do campo, acreditar mais na força da terra e, a partir daí, construir um caminho que não abandona as cidades, mas abastece as cidades. Abastece as cidades e exporta para muitos países com a graça de Deus. Aí, mais uma vez, o Chico participando com a gente aqui, falando sobre o agronegócio brasileiro, né, que é a locomotiva, a gente pode dizer assim, né, uma das locomotivas da economia brasileira. E hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. A data foi criada em 8 de setembro de 1967 pela ONU, por meio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, conhecida como a Unesco, né, que tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico do mundo. Exatamente, né, e para falar sobre a situação, né, no país e o combate do analfabetismo. Olha, eu com dificuldade de falar, gente. Estamos recebendo o secretário de Alfabetização do MEC, Carlos Nadalim. Carlos, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. É um prazer recebê-lo para falar sobre esse assunto. Eu queria que você falasse, então, um pouco a respeito da importância dessa data, dessa campanha, da gente trazer à tona, né, essa questão da alfabetização, que é uma questão fundamental, enfim, para todos os países, né? Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui para discutirmos a alfabetização. O governo federal, logo no início de 2019, cria uma Secretaria de Alfabetização, levando em consideração o desempenho de nossas crianças, sobretudo no fim do 3º ano do ensino fundamental. Nas 2 últimas edições da ANA, cerca de 55% de nossos alunos demonstraram, por exemplo, ter conhecimento insuficiente em leitura. E é evidente que isso acaba comprometendo a trajetória escolar dessas crianças. Então, o governo federal cria uma Secretaria de Alfabetização, priorizando a alfabetização, e logo em seguida instituímos uma política nacional de alfabetização que tem como objetivo, melhorar a qualidade da alfabetização em todo o território nacional, combatendo o analfabetismo absoluto e funcional. Nesse sentido, a Secretaria tem como público-alvo crianças, jovens e adultos, e começamos a implementação da política lançando 2 grandes programas. O primeiro deles, o Conta Pra Mim, que é um programa de sensibilização das famílias brasileiras sobre a importância das práticas de literacia familiar, práticas que proporcionam às crianças a aquisição daquelas habilidades que consideramos precursoras da alfabetização formal, e o programa Tempo de Aprender, cujo público-alvo são profissionais da educação que atuam no último ano da pré-escola e nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Secretário, olá, boa tarde. Eu gostaria de saber qual que é a situação hoje, né, do analfabetismo no Brasil, né? Quais as regiões hoje são mais afetadas? Sobretudo, regiões norte e nordeste. Nós temos aí mais de 11 milhões de analfabetos,
né? Mas o ponto, o que nós precisamos discutir quando que as crianças não estão adquirindo essas habilidades que vão garantir a aquisição, né, a aprendizagem da leitura e da escrita. Nós sabemos, por meio de pesquisas científicas, que quando uma criança não aprende a ler, né, da forma esperada no fim do primeiro ano, né, a probabilidade é de que 90%, 95% das crianças, melhor dizendo, que não aprendem a ler no fim do primeiro ano, mantém um baixo desempenho em leitura no terceiro e quarto anos do ensino fundamental. E que 70%, 75% tenham sua trajetória escolar comprometida. Então, nós precisamos entender que para formarmos futuros leitores hábeis, nós precisamos pensar primeiro na primeira infância. Tá? Desculpa aqui a redundância. Então, crianças entre 0 e 5, 0 e 6 anos precisam receber uma estimulação que favoreça o desenvolvimento do vocabulário, a aquisição de habilidades que dizem respeito, por exemplo, às funções executivas que são acionadas na aprendizagem não só da leitura, mas de outros conteúdos. Então, veja, na primeira infância, a ampliação do vocabulário, trabalhar atividades de consciência fonológica, isso tudo deve acontecer não só na educação infantil, mas no seio familiar. Então, nesse sentido, o governo federal, levando em consideração não só os dados que mencionei, mas outros, por exemplo, que demonstram que crianças oriundas de famílias pobres, né, aos 4 anos, né, ouviram 30 milhões de palavras a menos do que aquelas de classe média alta. E isso tem impacto na aquisição da leitura. Quando falamos em leitura, até estou vendo aqui uma imagem, né, logo vem à nossa mente o quê? Aprender a traçar as letras, a nomear as letras, não é? Mas há algo muito importante que diz respeito à compreensão auditiva. Então, veja, a compreensão e leitura, já que falamos aqui sobre analfabetismo funcional, a compreensão e leitura, ela equivale a um bom desempenho em compreensão auditiva, né, vezes a identificação automática de palavras. Então, se queremos formar futuros leitores hábeis, futuros leitores que compreendam textos, precisamos trabalhar antes a compreensão auditiva. Porque o texto, ele mapeia realidades sonoras de fala. Então, o leitor, ele se porta como um ouvinte ao ler, não é? Então, nesse sentido, na primeira infância, o Ministério da Educação tem incentivado as famílias a colocar em prática as estratégias de leitura dialogada. A leitura em voz alta feita pelo adulto às crianças. E há, no site do Ministério da Educação, um guia de literacia familiar com vários detalhes sobre essa estratégia. Há outras estratégias, mas a leitura dialogada, ela tem um impacto muito positivo, né, na ampliação do vocabulário e na aquisição de outras habilidades que são precursoras da alfabetização formal, como, por exemplo, a consciência do material impresso. As crianças precisam aprender que na escrita tudo ocorre de cima para baixo, da esquerda para a direita, que há espaços vazios entre as palavras, né, que o livro é composto por a capa, contracapa, lombada, enfim, são várias as habilidades que facilitam, né, a futura aquisição da leitura e da escrita. Veja, o Conta Pra Mim, ele não é um programa de estimulação de alfabetização precoce de crianças na pré-escola, pelo contrário. É um programa que destaca como que, por exemplo, por meio da conversação diária, da narração de histórias, né, do contato com o material impresso, como tudo isso facilita e muito a vida daquela criança que, num determinado momento, terá de se apropriar do sistema de escrita. Ok? Então, o Conta Pra Mim tem como público-alvo famílias com crianças que estão na primeira infância, e o Tempo de Aprender já é um programa de alfabetização escolar. Certo. O senhor falou a respeito do analfabetismo funcional também, secretário. A gente tem, infelizmente, no Brasil ainda, adultos e até idosos que têm esse problema do analfabetismo funcional. Como é que o governo vem trabalhando com esse público? A gente falou bastante das crianças, mas a gente precisa pensar também nesse público mais velho, né? O governo federal
vem reestruturando, né, ajustando o antigo programa de alfabetização de jovens e adultos, que é o PBA. Ok? Então, no momento oportuno, nós faremos o lançamento desse programa, né, com ajustes, adequações à nova Política Nacional de Alfabetização, uma política que tem como principal característica o uso de evidências científicas no desenho, uso de evidências científicas no desenho de ações e programas que decorrem da própria política, certo? Então, nós fizemos aqui um planejamento de implementação da política, começando pelas crianças que estão na primeira infância, depois passamos para aquelas que estão no processo formal de alfabetização e, no futuro, iremos tratar da questão da alfabetização de jovens e adultos, que é uma de nossas competências, sim. Uhum. E aí nós tivemos um período muito complicado, né, nos últimos anos, né? E ainda estamos aí, né, passando por ele, né? Nós não vencemos, que foi essa pandemia, né, secretário? Foi, acho que um dos maiores desafios, acho que quando a gente pensa em todos os momentos mais difíceis, eu acho que a gente não consegue parar de pensar na educação, né? Como que foi esse período, né? Quais as ações que foram realizadas na educação, né, por meio do governo para na área de educação mesmo, né? E se é possível medir ali se houve algum prejuízo ou não, né, no ensino dessas crianças? Como que a gente pode medir esse período? Perdão. O impacto da pandemia na educação é algo notório. Nós já temos aí vários relatórios que destacam isso, sobretudo, né, na fase de aprendizagem da leitura. Então, o que o governo federal fez? Diante do isolamento social, nós começamos a reajustar algumas das ações de nossos programas. Eu estou me referindo aqui à Secretaria de Alfabetização, evidentemente. Né? Então, eu cito aqui como exemplo o Acordo de Cooperação Internacional com as instituições portuguesas, que firmamos em fevereiro de 2020. Então, o plano inicial era de enviar professores para Portugal, que receberiam uma formação, né, dada pela Universidade do Porto e Instituto Politécnico do Porto. Ok? Então, diante da impossibilidade de enviar 50 professores no fim de 2020, nós convertemos essa ação num curso online que se chama Alfabetização Baseada na Ciência, o ABC. Então, é um curso que possui duas vertentes, uma teórica e outra prática, né? E então hoje nós temos mais de 210 mil cursistas, né, participando dessa formação. Então fizemos essa adaptação, pretendemos enviar 100 professores a Portugal, isso depende da publicação de editais pela CAPES, né, mas ajustamos a ação de imediato, né, levando em consideração o período de isolamento social. Disponibilizamos também, no fim de 2020, o Grafogame, que é um aplicativo finlandês que foi adaptado pela primeira vez ao português do Brasil, graças a uma iniciativa da Secretaria de Alfabetização, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul e o Instituto do Cérebro. Então, este aplicativo já foi utilizado em vários países, cientistas acompanham os impactos do uso dessa ferramenta tecnológica, não é? Que é voltada a crianças entre 4 e 9 anos de idade, ou seja, aquelas que estão se preparando para o ciclo de alfabetização formal, as que estão no ciclo, e aquelas que eventualmente não aprenderam a ler da forma esperada. Então, a ferramenta tem tido assim, muito destaque. Nós temos mais de 755 mil downloads e, em poucos meses, alcançamos a primeira colocação no ranking mundial, considerando, né, os países que disponibilizaram essa ferramenta e o número de downloads. Então, só para vocês terem uma noção do empenho do governo federal, né, por meio de campanhas publicitárias, em rede nacional, por meio de TV e rádio, o país que ocupava a primeira colocação, né, disponibilizava a ferramenta há 3 anos. E nós, em poucos meses, superamos, né, o antigo primeiro colocado. Então, essa também é outra preocupação do governo federal, né, em disponibilizar essa ferramenta às crianças. Porém, nós sabemos que os professores são fundamentais, né, nesse processo
de ensino da leitura e da escrita. Nesse sentido, nós também lançamos um curso em fevereiro de 2020, né? Um pouco antes ali da pandemia, mas que hoje ocupa a primeira colocação na plataforma Avamec, que é a plataforma do Ministério da Educação que hospeda cursos online. Nós temos hoje mais de 390 mil inscritos no curso Práticas de Alfabetização. Né? Então, recebo aqui com frequência registros de professores que já emitiram seu certificado, concluíram essa formação, que tem uma carga horária de 30 horas. E é um curso extremamente prático, e hoje o Ministério da Educação vai anunciar aí uma novidade que tem relação com essa formação, com o sucesso dessa formação, né, para comemorarmos aí o Dia Mundial da Alfabetização. Há outras ações, né, mas eu destacaria essas que realmente auxiliaram professores, profissionais da educação e as famílias. Lançamos, por exemplo, né, a coleção Contar Pra Mim, que está disponível no site do Ministério da Educação em formato digital, porque, de um lado, temos as orientações das práticas de literacia familiar, mas, de outro, também estamos fornecendo materiais para que as famílias coloquem em prática essas orientações. Né? Então, são inúmeras ações. O Ministério da Educação lançou este registro, né, das ações e entregas do Ministério, e aqui há um resumo, né, relativo às ações da Secretaria de Alfabetização neste período aí de pandemia. Tá certo. Secretário, a gente gostaria de agradecer a sua participação. As pessoas que quiserem saber mais a respeito desse tema, o senhor falou bastante do site, dá um endereço para a gente do site do MEC, para que as pessoas possam ter acesso a esse material. Perfeito. alfabetização.mec.gov.br. Ali todos terão acesso às ações da Secretaria com muito mais detalhes. Tá certo. alfabetização.mec.gov.br. Secretário de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, Carlos Nadalim, participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Secretário, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em nos atender nesse dia tão importante e parabéns pelas ações desenvolvidas. Muito obrigada, secretário. Muito obrigado, é sempre uma satisfação esclarecer as ações da Secretaria de Alfabetização, e peço desculpas aqui porque eu estou rouco há 4 meses. Não, imagina. Tá tudo bem. Obrigado, secretário. Sucesso no lançamento de hoje. Muito obrigada. Obrigado. Bem, mais de 700 mil estudantes do ensino médio da rede pública de São Paulo vivem em situação de pobreza. Mas é uma situação bastante grave, né? Essa realidade acaba afastando os jovens das salas de aula. Agora, o governo do estado quer ajudar essa população a se manter na escola através da distribuição de recursos. Vamos ver. O Bolsa do Povo Educação tem como público os estudantes mais vulneráveis do ensino médio da rede estadual. A ação prevê o pagamento de R$1.000 durante o ano letivo. O objetivo é combater a evasão escolar e ajudar as famílias a superarem os problemas provocados pela Covid-19. Mas hoje eu queria ratificar aquilo que já foi dito aqui, da importância dessa iniciativa para combater a evasão escolar. Fiquei triste, Roseli, de ver uma informação que nem eu nem Rodrigo tínhamos na dimensão. Sabíamos que a evasão era grande, mas 5 milhões de crianças fora da escola em 2020 é de uma tristeza. Eu comentei com o Rodrigo, é um deserto para o futuro do Brasil. Crianças que interrompem o seu processo de educação, que deixam a escola, são crianças que não têm futuro nenhum. Não há nenhum futuro para uma criança que não frequenta a escola e que não frequenta uma escola de qualidade. Isso é um deserto para o futuro do Brasil. 5 milhões de crianças, são 5 milhões de pessoas que vão compor famílias no futuro, já na vulnerabilidade da educação, da formação, da sua própria Constituição e da sua capacidade de reação. Pessoas sem ensino não reagem, sucumbem, se entregam, viram pessoas dependentes. E é isso que nós não queremos. Nós queremos crianças, jovens, independentes, que tenham pelo ensino a oportunidade de viver melhor, de terem qualidade de vida, de se tornarem profissionais, executivos, empreendedores e cidadãos, minha gente. Nós não podemos fazer mais gerações de dependentes, seja de programas públicos, que obviamente temos que ajudar quem precisa,
seja da própria política. Nós temos que ter uma nação desenvolvida na plenitude. E a base disso, minha gente, é educação. Educação. Quando nós chegamos aqui, Padula, ao governo de São Paulo, Rodrigo, eu, Rocieli e os demais secretários, nós tínhamos aqui 363 escolas de tempo integral. Ao longo de 16 anos, os nossos antecessores conseguiram viabilizar 363 escolas de tempo integral. Nós sempre reconhecemos isso e sempre elogiamos. Mas, minha gente, nós estamos em agosto de 2021, 2 anos e meio depois de termos assumido o governo de São Paulo. Hoje nós temos 1.855 escolas de tempo integral em São Paulo. É uma revolução, uma transformação sob a liderança do Rocieli. Mais de 8 horas de aula dia, educação física, educação cultural, inglês para todos, o ensino do inglês. Muda a vida de uma criança falar inglês, pelo menos o básico do inglês, porque é um novo sistema de aprendizado com mais tecnologia e com apoio do setor privado. E com premiação também para aqueles que agora, depois da pandemia, poderão ir aos Estados Unidos, ao Canadá e à Inglaterra, se alcançarem as melhores notas dentro das suas escolas, e elas serão premiadas, sorteadas os melhores e premiados com viagens internacionais. Nós temos que reconhecer o valor dos jovens que se aplicam ao ensino. Vocês imaginam uma criança da periferia de uma cidade, do campo, falando inglês, tendo a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para a Grã-Bretanha, ou para a Austrália, e com ensino de qualidade, 5 refeições dia, com toda a qualidade nutricional necessária, com aulas de empreendedorismo, para entender que elas podem ser donas do seu próprio destino. Olha que diferença isso faz, minha gente. Dados da Secretaria de Educação mostram que a rede estadual de ensino tem 3,5 milhões de estudantes. 770 mil vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. O investimento vai ser de R$100 milhões neste ano e 300 milhões a partir de 2022. Com isso, o governo quer manter os jovens do ensino médio na escola, estimulando a participação e melhorando a aprendizagem. Por isso, hoje, o governo do Estado, com o nosso governador João Dória, com o Rodrigo Garcia, capitaneando pela Secretaria de Governo, nós vamos instituir o Bolsa do Povo para os estudantes da rede pública, que vão receber até R$1.000 por ano letivo. Aqueles que estão na extrema pobreza, governador, que são 300 mil jovens, vão receber apoio para que eles tenham incentivo de voltar, permanecer e ter mais acesso à educação. Porque não é justo com os nossos jovens, não é justo com o jovem mais pobre, aquele que mais precisa, ter que optar entre a escola e o seu futuro, por ter que trabalhar e ajudar a sustentar a sua família. Nós vamos ajudar da melhor maneira. Nós vamos estar aqui e esse programa vai até dezembro de 2022. Ele vai trazer a possibilidade... Acabou? Não está passando aqui, não sei se o último slide travou aí. Mas ele vai trazer, governador, a possibilidade de até 2022 nós trazermos de volta os estudantes que mais precisam, fazer uma busca ativa que eu tenho certeza que vocês, diretores, junto com professores, com a equipe escolar, com os pais do próprio Bolsa do Povo, estarão dispostos a correr atrás de cada um dos alunos que mais precisam. Serão 300 mil estudantes beneficiados, com uma parte nesse ano e o ano de 2022 que vai fazer uma diferença. Este programa é inédito no Brasil, tanto no formato, pois nós estaremos pagando sempre por bimestre, com algumas condicionalidades. O estudante tem que estar frequentando, tem que estar continuando no aprendizado e, obviamente, a gente vai continuar avançando para promover a recuperação, governador, prevenir esse abandono, essa evasão e, obviamente, propiciar os meios para que o jovem conclua o ensino médio da melhor maneira. Aos jovens que estão neste ano, até o final do ano, o valor será proporcional e este valor será para o ano inteiro do ano de 2022. Para isso, governador, teremos um investimento de 100 milhões no ano de 2021 e de 300 milhões de reais no ano
de 2022 para os 300 mil alunos prioridades do ensino médio, que são aqueles que estão na extrema pobreza e na pobreza no CadÚnico. E este público prioritário vai contemplar os alunos do ensino médio e também aquele aluno que está hoje no 9º ano do ensino fundamental, que também está com características semelhantes, que também será atendido desde agora, começando com observando a frequência escolar, realizando atividades complementares, com participação nas avaliações e sempre com pagamento condicional atrelado à participação dentro da escola e os seus resultados. Os pagamentos serão feitos proporcionalmente ao ano letivo a partir do cumprimento de algumas condições: a frequência escolar mínima de 80%, a dedicação de 2 a 3 horas de estudos no aplicativo da educação e a participação nas avaliações de aprendizagem. Os estudantes da 3ª série do ensino médio também devem realizar atividades preparatórias para o Enem. As inscrições para o programa terminam no próximo dia 10 pelo site bolsadopovo.sp.gov.br. Poderão se inscrever todos os alunos regularmente matriculados no ensino médio e na 9ª série do ensino fundamental da rede estadual de ensino e inscritos no cadastro único. Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde você quiser no canal IPP Play. É isso mesmo, é só você acessar, né, no youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de compartilhar com a sua família e amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Você fica agora com o Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Até amanhã. Tchau, até mais. Tchau, tchau.